É estranho, né? Nós estamos acostumados com o barulho, com a trilha sonora, com vários estímulos. E como vocês podem ver nessas imagens, eu queria mostrar, né, a vida como ela é, às vezes silenciosa, às vezes nada acontecendo, só o ordinário existindo, digamos assim. E nesses momentos, nessas imagens, numa viagem que eu fiz e estou fazendo, me fez perceber coisas que eu já acreditava, mas que isso ficou mais evidente, vamos colocar assim. Essa contemplação, esse simplesmente contemplar e enxergar a vida como ela é, da forma mais crua possível, e falar para você que no mundo onde a gente vive atualmente é um desafio tremendo, porque a gente está rodeado de estímulos, né? A gente tem um acesso muito fácil a qualquer coisa que a gente queira pesquisar, vamos colocar assim. Até para quem gostava do silêncio, da contemplação e tudo mais, é um desafio, porque é muito estimulante, é muito atrativo a internet, a rede social e tudo mais. Então, nesses momentos onde você viaja, principalmente sozinho, porque eu viajei sozinha, você começa a perceber as nuances da vida, porque eu vim para um lugar onde eu não conheço ninguém, então a gente vai conversando com as pessoas e tal, mas não conheço ninguém. E aí você, querendo ou não, você se depara muito com você mesmo, entendeu? A não ser quando você tá se distraindo na internet, no celular. Mas a real é que quando você pensa assim, cara, eu vim viajar sozinha, eu vou ficar mexendo no celular, momentos que eu não tô em passeio, entendeu? Qual que é o sentido? Comecei a perceber que eu tava até começando a ficar muito bitolada no celular, justamente por estar mais sozinha. Nunca foi um problema pra mim estar sozinha. Tem que ir além dessa experiência, porque a viagem sozinha ela te desafia a sair um pouco de si mesmo e sair até da sua própria rotina para perceber a si mesmo e até viver um pouco até mais devagar, vamos colocar assim. E querendo ou não, vir para um lugar mais contemplativo, vamos colocar assim, porque é mais frio e tudo mais. A cidade é tranquila, então é um convite mesmo a esse caminho interno. E eu sempre fui essa pessoa que sempre buscou esse caminho interno e falar pra você, quanto mais você busca, mais você percebe que o quão desafiador é mesmo esse processo interno. E eu falei, cara, eu vou ter que dar um espaço pra mim mesma e ver a vida acontecendo. E é interessante quando você se dispersa um pouco das distrações e do ruído externo, você vê que a vida ela vai fluindo naturalmente. As coisas vão fluindo naturalmente, aquilo que você sente, porque normalmente na nossa rotina corrida a gente não dá espaço para as coisas se fluírem de uma forma mais natural, né? A gente tem as nossas obrigações, a gente às vezes deixa para sentir o que tem que sentir depois. E quando você viaja sozinho e você se permite a esse espaço daquilo fluir que tá dentro de você, aí você percebe. Aí você percebe que, caramba, olha como a gente vive. Que loucura é essa que a gente vive, entendeu? Não que a minha rotina fosse uma loucura, nada do tipo. Até porque moro no interior e é muito tranquilo. Mas a rotina que você se coloca, de obrigações, de trabalho, de prazos, do que você tem que cumprir, metas, enfim, você percebe que, tipo, caramba, a gente às vezes não dá espaço para as coisas fluírem, aquilo que tá dentro de você. Então, nesse meio tempo eu fui vendo que, caramba, a gente tenta abafar esse vazio interno às vezes, com o próprio celular. E honestamente falando, eu queria que 2026, pra mim, eu desse um espaço para isso acontecer na minha rotina e não pegar o celular quando eu estivesse, sei lá,
no vazio, entendeu? No silêncio. É importante. É importante demais esse tédio, esse silêncio. É ali que as suas emoções, seus pensamentos vai começar a fluir, vai começar a ter um caminho, um córrego para ele, entendeu? Para desaguar em alguma coisa. E aí as coisas vão ficando mais simples. E aí vai chegando no momento que você consegue sentir mais paz também. E aí que tá, esse é o ponto, né? Título do vídeo. Eu fui vendo alguns momentos da minha vida que não necessariamente, claro, você vai sentir paz no ambiente, por exemplo, onde eu tô aqui, na natureza, sei lá, com uma música tranquila, ou com uma bebida quente, um chá, enfim, tudo aquilo que te traz uma tranquilidade. Mas a gente sabe que a vida não é só isso, né? A vida é turbulência, é caos, é desespero. E nesses momentos a gente tem muito medo. A gente tem medo que a gente não vai conseguir passar por aquilo, que aquilo vai durar para sempre. E não. De novo, nessa minha experiência em viagem sozinha, quando eu me permiti não me distrair, ficar naquele vazio, naquele desconforto, você percebe que uma hora que ela vai passar. E passa mesmo. E passa. Você não precisa se embebedar, você não precisa se distrair com o celular, você não precisa comer besteira, se entupir de alguma coisa. Porque você sabe que não vai resolver. Entendeu? Não vai. E dentro disso eu percebi o quão é importante a espiritualidade para esse caminho, para você sentir minimamente uma paz na vida. Eu não tô falando que você vai sentir uma paz eterna e que, nossa, todos os seus dias serão... Não é essa a questão. A questão é você perceber que você consegue encontrar essa paz de alguma forma. Quando você se permite viver a experiência crua, se permite viver o desconforto, que é às vezes a vida. Entende? Que uma hora isso vai fluir para alguma coisa. Não vai ficar estagnado, não vai ficar parado. Então, esse sentimento, essa sensação dessa paz, eu vi que é necessário abrir espaço para a espiritualidade entrar na sua vida. E eu não tô falando aqui de religião, eu não tô falando de nenhuma religião específica, que você tem que fazer X ou Y. Eu não tô aqui para falar eu não tô aqui para te indicar nada. Eu tô aqui para te falar que você tem que estar aqui presente, nesse momento. Sem querer fugir da realidade. Entende? Porque não tem coisa mais, assim, louca do que a própria realidade, né? Porque é muito louco. Quando você se permite ver, assim, a realidade nua e crua, você fala assim, caraca, saca? Não precisa de nenhuma droga pra você perceber o quão louco é tudo isso. Então, a vida já é imprevisível demais, né? Então, assim, nesse ano eu tava até buscando me espiritualizar mais, tentando entrar mais em contato com esse lado mais espiritual, de diversas formas diferentes, entendeu? Eu não me apego. Claro que eu tive uma criação cristã, e claro que eu admiro Jesus, caramba, como não, né? Mas assim, eu tenho os meus cristais, tenho meu terço, eu amo estar na natureza, me conecto muito. Amo música, também parece que me conecta à espiritualidade. Então são diversos elementos, assim, que faz sentido pra mim. Então eu acho, assim, que a pessoa tem que buscar aquilo que faz sentido pra ela, entende? Se faz sentido ela ir na igreja, vai na igreja. Se faz sentido ela ficar no meio do mato, vai no meio do mato. Sabe, eu acho que tem que ter uma certa liberdade pra isso e entender que tem coisas que vão se conectar com você e tem coisas que não. E tudo bem quanto a isso. Eu acho que só a questão principal é que, cara, a vida, ela precisa desse equilíbrio desse outro lado imaterial, desse lado místico, desse lado espiritual, desse lado que você não vê, desse lado que não é palpável, sabe? Porque às vezes a gente tá na vida e a gente se foca muito no material, nas coisas, naquilo que queremos, naquilo que nós estamos buscando, das respostas que nós queremos. E muitas vezes não é bem assim, né? Não é no nosso tempo, às vezes.
E muitas vezes também a gente nem sabe muito bem o que a gente realmente quer. Ou talvez a gente saiba, mas a gente talvez não saiba muito bem o que a gente precisa de fato, sabe? E a vida vai te mostrando o que você precisa. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu queria trazer. Eu queria ser breve, não era pra ser tão longo esse vídeo mesmo, mas era só pra trazer um pouco disso e falar pra vocês que, olha, as coisas mais simples dão sentido à vida, sabe? Eu filmei tantas coisas, assim, simples, e algumas imagens eu vou deixar passando, que, claro, não foi essa viagem que me fez ter essa percepção, não foi. Eu já tinha essa percepção muito antes, mas de alguma forma isso ficou mais evidente pra mim, sabe? Ainda mais quando você tá sozinho, você percebe muito mais que as coisas simples da vida, elas dão sentido à vida. Elas dão sentido. Não precisa de coisas extraordinárias, sabe? E para esse caminho acontecer é uma trajetória, é um processo. Quando a gente passa por coisas difíceis, a gente realmente é muito louco, né? É como se Deus nos trouxesse a dor e o sofrimento para nos levar para um caminho da humildade novamente. E esse caminho da humildade, eu acho que, querendo ou não, traz um pouco de paz, sabe? Traz um pouco de paz. E eu acho que nesses momentos de dor e sofrimento, eu acho que é muito necessário a gente dar atenção para isso. Dar atenção pro nosso coração, para aquilo que tá dentro da gente. Eu vi uma atriz daquela série Grey's Anatomy, aquela japa, até esqueci de pegar o nome dela. Ela tava dando um discurso, um vídeo que eu vi na internet. Ela tava dando um discurso, assim, cara, eu chorei muito com aquele discurso. Me emocionei demais, porque foi tão profundo o que ela falou. Eu não vou lembrar muito bem o começo, mas ela falou de situações da vida dela que ela cresceu. As situações que ela mais cresceu na vida dela foi em momentos de sofrimento e de dor. E claro, né, ninguém tá aqui pra fazer romantizar, tá, gente, a dor e o sofrimento, nada disso. Não é isso. Mas é uma situação pontual que faz a gente pensar que nesses momentos que depois vem um contraste, né? Igual eu tava falando, a vida ela é um córrego, né? É um rio. Se a gente deixar fluir, a vida ela vai acontecendo, não vai ficar parado naquilo. E a gente vai encontrando as alegrias, as felicidades, enfim, é um ciclo. E aí ela falou assim, olha, imagina essa cena, imagina que você pega o seu coração na mão, olha pra ele, como que ele tá? Ele tá quebrado? Ele tá frio? Como que tá a aparência do seu coração? Imagina que você tá pegando ele na mão. Cuida dele. Tenta cuidar dele. Vê que situação que ele tá. Ele tá pesado, ele tá leve. Quando ela falou isso, cara, foi tipo... Nossa. Você imagina, entende? Você imagina essa situação. Você pegando seu coração na mão, sabe? Porque... a gente sente, quando a gente sente as coisas, a gente sente no peito as coisas, né? Então, até assim, de forma simbólica, você imaginar isso é forte. Então, é um convite a você cuidar de você mesmo. É um convite para você ter compaixão com você mesmo, ser menos duro com você mesmo, ter mais esse carinho, sabe? Então, acho que, e honestamente falando, particularmente falando, esse caminho ele acontece pela espiritualidade. É claro, né? Assim, uma terapia ajuda, uma rede de apoio, entendeu? Tudo isso ajuda, com certeza, tudo ajuda. Mas, olha, imprescindivelmente, a espiritualidade, cara, se você não tem isso com você no seu dia a dia, não é complicado viver. Assim, a gente pode até conseguir, mas uma hora, assim, a gente cai. E quando você não tá com a espiritualidade fortalecida, quando a gente cai, cara, o tombo é feio. Não existe nada estático nessa vida, né? Assim, é possível, acho que é possível sim sentir pelo menos lapsos de paz na vida. Mesmo que as coisas estejam turbulentas. Eu acho que tem algumas frações de segundo, sabe? Alguns minutos. Não sei.
Mas eu acho que é possível encontrar ela nesse momento presente da vida. No momento presente. É muito difícil, né, gente? Eu sei que é difícil. A gente se esforça pra sair do presente. Já percebeu? A gente se esforça. A gente se esforça pegando o celular. A gente se esforça querendo se distrair com inúmeras situações. Porque tá aqui presente no presente é isso. É o silêncio, é o vento, é o tédio. Mas é isso. O que a gente pode fazer com isso? Acho que é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que tenha feito sentido aí. Se fez sentido, compartilha com quem você ama. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado, gente. Um beijo e até mais.